Agora vamos falar alguma coisa do que? Não, continuação no mesmo dia que estou gravando, que eu gravei o anterior, mas vamos falar sobre preservação, meio ambiente. Quando eu era jovem, quando eu vinha para cá, tinha muita sujeira. Não que deixou de ter algumas, no caminho eu vi muita coisa jogada, urbanizando uma região, mas eu vejo que a prefeitura deu uma boa limpeza aqui, deixou lixeiras ali, sacos de lixos para o povo. Dá para ver que o povo pelo menos está criando um pouco de consciência. Eu pedalo muito, gosto de andar pela zona rural. Não é à toa que eu sempre estou aqui em Minas Gerais, apesar de eu trabalhar em São Paulo. Aí eu uso parte do meu home office para ficar metade do mês aqui. Eu gosto do contato com a natureza, gosto também, eu tenho meus animais, que minha base de apoio basicamente são os meus gatos, alguns amigos, apesar de boa parte dos meus amigos estarem espalhados pelo, não falo nem só pelo Brasil, mas pelo mundo agora. Mas, tipo, uma coisa que sempre me deixa triste é ver a sujeira, a degradação. Eu entro em Facebook, Instagram, eu vejo muita gente debochando da vida. Quando eu falo da vida, é até os animais de criação para abate, que a forma que o povo faz, o desprezo, né? Não tem respeito pela vida. Isso daí me entristece muito. Outro dia eu fui no Zoológico de São Paulo. Eu vejo que lá eles cuidam dos animais e tal, mas eu vejo que os animais não são tão felizes. O elefante parecia que estava meio chorando, o coati correndo em círculos, o gato do mato indo para um lado para o outro. Dá para ver que há um nível de estresse, a falta de noção de pessoas, há um mar de gente lá. Perto de um aeroporto, aqueles barulhos de turbina, aquelas pessoas batendo no vidro e os adultos incentivando as crianças a bater no vidro. Aquilo lá fazia eu perder a fé na humanidade, porque tipo, eu não falo que são pessoas ruins, eu falo que são pessoas sem noção, é cultura, é educação, é como a gente constrói as pessoas. A maior parte das pessoas são, tipo, ovelhas. Do jeito que você domar essa ovelha, elas vão seguir o rebanho, ou vai seguir para o abatedouro, ou vai comer o pasto, e pode ficar até agressivas também. São poucas as pessoas que não seguem o rebanho, que não abaixam a cabeça, que aceitam. Essas poucas pessoas ou viram vilões ou viram pessoas tristes, né? Os idealistas que mais ou menos que ficam tristes. Eu estava voltando de São Paulo, eu não venho direto para minha cidade porque não há ônibus para minha cidade, eu pego uma carona sempre. Não quero comprar carro tão cedo, que para mim não é útil, porque o estilo de vida que eu levo, os locais que eu fico, não faz sentido hoje. Aí, tipo, entristecido com aquilo lá, vendo aquele mar de gente sem noção, o jeito que batia no vidro, os pinguins estressados, incentivando as crianças lá, os gritos. E o povo feliz e não enxergando, não tinha empatia de enxergar os sentimentos desses animais. Aí eu vejo que é a mesma empatia que falta, que quando você vê uma tragédia, independente do lado político, você tem que pensar de uma forma empática, desde os animais, natureza, ser humano, não importa, que é uma tragédia. E o povo dá risada, comemora a morte dos outros, comemora a destruição. Por exemplo, aquelas armadilhas para ratos de adesivo, gente defendendo aquilo lá, que eu acho uma atrocidade, que o animal fica sofrendo naquilo lá, e tem gente que usa até para colocar em muro, para pega passarinho, é um desastre. E as pessoas estão muito sem noção. E eu desistindo no meio da humanidade, meio triste, quando chegando em Mococa de ônibus, eu ao longe, estava sem óculos à noite, cansado, vejo duas pessoas brincando com um gatinho na rua, eu falei, nossa, que legal, ainda tem gente assim, empática, que pensa os animais brincando ali e tal, passando a mão. Tava feliz ao ver aquela cena, desço do ônibus, quando eu vejo são os meus dois amigos me esperando para me pegar de carro, eram eles que estavam daquele jeito. Então eu vejo que eu escolhi as pessoas certas para ter amizade e manter na minha vida. Então eu tento manter pessoas assim. Algumas pessoas não dá para excluir totalmente, porque vivemos em sociedade, não podemos nem fazer isso. Temos que tentar conscientizar ao máximo. Tem pessoas aí que, tipo, a gente tenta argumentar, só que elas não enxergam o nosso ponto de vista e tentam impor os delas. Aí, tipo, fica uma briga desnecessária. Às vezes estão indo para o mesmo caminho, só que de forma um pouquinho diferente. Um está indo de a pé, outro de bicicleta. Um tenta enxergar o macro, outro tenta enxergar o micro. Porque o ser humano é um animal emocional, não racional. O racional é utilizado para atingir as metas emocionais. O homem muitas vezes quer dinheiro para conseguir mulher, conseguir sexo, conseguir essas coisas. Mulher quer dinheiro para conseguir conforto, tranquilidade, uma vida mais tranquila. Então, tipo, são razões válidas, é o que nós precisamos fazer, mas
é aquilo, temos que ter consciência de cada um, como cada um pensa, e é isso aí, pessoal. É só mais um desabafo, pensamento. Vamos cuidar da natureza. Vamos ser sinceros, a humanidade pode até acabar, fazer uma guerra nuclear. Mas uma guerra nuclear acho que não acaba a humanidade. Talvez dá um inverno nuclear, alguma coisa assim, mas a gente não tem armamento para eliminar tudo, só vai destruir grandes cidades. Mas, tipo, o que pode acontecer é diminuir uma boa parte da população, então ter algum conflito biológico, uma guerra química. A biológica e química conseguem ser até piores, mais devastadores, se for ver bem. Olha a Covid, o jeito que espalhou, e agora imagina uma Covid com potencial de matança do ebola. Ia ser uma coisa muito pior, né? Então, a humanidade pode diminuir, pode até extinguir em algum ponto, nós não sabemos. Mas o que vai acontecer? Muitas espécies vão ir junto, só que depois a natureza se recupera. Então, tipo, é triste. Vamos preservar, vamos evitar extinções, vamos evitar tudo, vamos tentar trabalhar em equilíbrio. Equilíbrio perfeito não existe, sustentabilidade perfeita não existe, ainda mais no nosso método consumista. O problema não é capitalismo, socialismo, comunismo, o problema é o consumismo, que a gente tem obsolescência programada, que destrói tudo, que nós fazemos uma sociedade voltada primeiramente ao consumo, não à cooperação e à sobrevivência. Então, a gente tem que repensar nossas formas de consumo, repensar a forma de construir as coisas, construir coisas mais duráveis, prédios, casas, o transporte coletivo de forma mais consciente. Se nós não mudarmos esse paradigma, se não fazermos uma economia voltada aos recursos, nós vamos ou nos extinguir ou nos diminuir pra caramba e vamos perder esse padrão de vida que nós temos hoje. Sendo que nós já temos tecnologia e conhecimento para melhorar. Só que o egoísmo de alguns e a falta de noção de outros não permite. E a maioria, como falei, não quer raciocinar e só vai tocando no barco. E eu, por exemplo, já pensei em ficar multimilionário, bilionário, utilizar a minha capacidade para atingir umas coisas além, mas hoje eu só busco tranquilidade. Quero viver num lugarzinho no meio do mato, em cima de uma montanha, com minha própria água, energia. Se eu conseguir algo além, beleza, consequência, com esse dinheiro eu tentar fazer algo para melhorar. É aquele negócio. Se você pensa que sozinho não pode mudar o mundo, você não é a pessoa que vai mudar o mundo. Mas eu acredito que se a gente, cada um fazer uma pequena parte, podemos melhorar, incentivar ou criar algo novo. Não sabemos. Vamos ver no futuro se eu criar algo novo. Se eu tivesse grana, ia atacar, por exemplo, em plantações verticais, uma hidroponia perto das grandes cidades, reaproveitamento de água, estruturas que estão abandonadas, esses prédios, energia elétrica fotovoltaica, eólica, geotérmica que é muito pouco explorada, com grande potencial em vários locais, não só do Brasil como do mundo, que são energias mais limpas, né? Energia nuclear é uma das mais limpas e uma das que menos fez coisas ruins para a humanidade, mas o povo vai contra devido ao medo, né? É uma coisa que deveria ser incentivado. A Alemanha tirou, está arrependido, estava queimando fósseis e agora está lascada dependendo da Rússia, né? Então vamos pensar no meio ambiente geral, vamos tentar fazer o nosso. Eu vou tentar ir para o meio do mato do jeito que eu quero. Ter meus bichinhos, minhas plantinhas, quem sabe alguém do lado, não sei. Às vezes faz falta ter alguém, né? Mas, mesmo que tenha só amizades ou algumas pessoas que compareçam de vez em quando, é bom. Então, eu acho que, falando em solidão, acho que a maior solidão da pessoa não é a solidão de estar sozinho, é a solidão de estar acompanhado. Às vezes você está no mesmo teto ou convive diariamente com alguém que te faz sentir sozinho. Lá em São Paulo eu vivencio muito isso. É uma cidade grande que eu vejo muitas pessoas solitárias, olhares vazios e cansados de tanto trabalhar, e as pessoas, cada uma fazendo o seu, né? Então, tentando sobreviver, é mais sobreviver do que viver. Aí tem as fugas dos finais de semana nos shoppings ou nos bares dessas pessoas. Eu acho meio vazio, mas é o sentido que elas buscam. Eu acredito que
A vida é muito mais trabalhar, não é só a escala 5x2 que deve vir, eu acho que uma 4x3 e 6 horas de trabalho é ideal. Você vê estudos de 1800 lá vai bolinha, livros que você pega para ler, você já tinha esses cálculos e via como dava para a humanidade sobreviver. Mas hoje geramos muito trabalho burocrático, muito trabalho desnecessário, muito desperdício de mão de obra, muito desperdício de cérebros, e com esse desperdício a gente vai desperdiçando material, o capital está muito especulativo, muitas pessoas iludidas com a internet, e a gente fica desse jeito, movendo e brigando entre nós, e sendo que no final das contas botamos culpas no próprio povo, falando que você escolheu político isso, assado, como se existisse uma real democracia, como se os políticos não fossem comprados por corporações e seguisse aquilo, são os altos impostos que a gente paga para manter o privilégio desses políticos e dos coisas, como fala, dos rentistas, né? Vivemos num país em que o rentismo manda. Eu estou falando de rentismo, mas eu também ganho uma grana nisso, mas não é igual esse pessoal. Mas é que negócio, temos que trabalhar de uma forma mais coletiva, colaborativa e globalista para unir uma humanidade de uma outra forma. Enquanto isso vai ser trabalhador matando trabalhador, enquanto políticos e patrões vão estar sorrindo. O pequeno empresário é só um trabalhador, ele tem que ter consciência disso, que o Brasil é um paraíso para o gigante, mas para o pequeno é sofrência pura. Se você é grande, você tem isenção, tem perdão de dívida, tem empréstimo, tem doação de terrenos, tem construção de infraestrutura. Qualquer dia eu posso explicar aonde vai cada coisa disso e como beneficia cada um do ramo. Um pequeno sitiante perde o sítio, o grande fazendeiro ganha mais terra, perdão de dívida e vai gastar o seu dinheiro na Disney. É a realidade. Enquanto o povo não ver que só são peões e continuar nessa ilusão, eu sei que o nosso estilo de vida nos obriga a isso. Eu até agora mesmo eu falei sobre como eu estava meio desanimado da humanidade, depois voltou a brilhar meus olhos quando vi meus amigos lá brincando com um gatinho, né? Porque o nosso estilo de vida nos obriga a ser um pouco individualistas, a pensar mais em nós, ser um pouco mais egoístas para sobreviver. E é a vida, né? A gente tenta fazer o nosso sobreviver e é o certo. Primeiro a gente tem que botar a gente em primeiro lugar, mas conseguir um pouco além, a gente tenta abrir a cabeça e tem que trabalhar em coletivo. Muitas ideias minhas não saíram do papel porque, eu sou bom em muitas coisas mesmo. Mas, sozinho eu não vou dar conta de fazer, porque ou na época não tinha dinheiro, ou então eu não tinha tempo, ou então eu não tinha uma habilidade específica, ou então tinha habilidade, só que eu não gosto de muito fazê-la, tipo vendas. Quando eu tento vender, eu até vendo bem, mas aquilo lá me suga a energia de uma forma grotesca. Sempre tive problemas com, interagir com pessoas novas. Não falo problemas, eu interajo de forma fácil, porém me drena. Mas depois que pego intimidade é uma outra coisa. Então acredito que podemos ser bons em muitas coisas, mas sozinhos somos ilhas isoladas, mas juntos que construímos essas pontes e podemos crescer, melhorar, desde os negócios, desde como comunidade, desde como humanidade. E é esse recado que eu deixo por hoje. Esse aqui, acho que eu vou ficar só nesse segundo vídeo mesmo aqui hoje, terminando aqui com a cachoeira no fundo. O áudio vai estar horrível, acredito, mas somos nós. Até o próximo. E deixa aí as ideias, sugestões, compartilha, curte, se inscreva e vamos conversar aqui no bate-papo e vamos me dando ideias. Que, como falei, sou bom em muitas coisas. Não é arrogância, mas é conhecimento e muita experiência. Eu já estou ficando velhinho, olha o cabelo branquinho aqui. Até mais.